Agora, o que nós vamos fazer aqui é a página do veículo, tá? Nós vamos vir aqui em modelos, adicionar novo. Vamos selecionar aqui, ó, página individual e vamos adicionar aqui página da lista dos veículos, certo? Selecionando essa opção, nós já vamos carregar aqui o nosso Elementor e nós temos aqui os estilos de página, página em branco, né? Temos outras páginas aqui também, umas páginas prontas do próprio Elementor. Se você quiser selecionar alguma delas, fica à vontade, né? Mas no nosso caso aqui, nós vamos trabalhar mais ou menos seguindo a linha daquele último vídeo que nós criamos e, né, seguindo a linha do último vídeo que nós criamos e uma estrutura mais ou menos parecida aqui da Webmotor, certo? Daí, vamos vir na nossa página, daí vamos conferir aqui na engrenagem como é que tá no visualizar configurações e vamos selecionar aqui, ó, no visualizar conteúdo dinâmico, lista de veículos e dar um aplicar. Podemos puxar aqui já damos um aplicar, né? Podemos puxar aqui algum veículo só para a gente ter como base de trabalho aqui. Vou puxar aqui a Porsche, certo? Então vou dar um aplicar novamente. Ele já vai carregar as configurações novamente da Porsche, né? E vamos digitar aqui, ó, um Dynamic Image, né? Vamos pegar o Dynamic Image, mas só que antes disso, que eu estou me esquecendo, nós vamos ir aqui nesse maisinho, adicionar uma seção e vamos adicionar uma seção de uma coluna. Vamos vir em estilo, no tipo de fundo, será aqui a nossa tag dinâmica, né? Vamos vir aqui em Custom Image e selecionar, né, o Post Thumbnail e ele já vai estar aparecendo aqui. Isso daqui é o modelo mais simples, certo? Mas se caso você tem um banner do anúncio e não queira utilizar isso daqui para ser mais simples ainda na hora de trocar as imagens, se o seu cliente não quer mais tal, e você está um pouquinho perdido ou quer dinamizar isso, você adiciona dessa maneira como eu adicionei aqui. Depois você só vem aqui e só fica trocando, né, para foto única ou banner do anúncio, certo? No caso nosso será um post thumbnail, que é a imagem do veículo. Daí a próxima etapa que nós vamos ir em posição, eu vou colocar aqui em centralizado, eu vou aqui em repetir, colocar não repetir, em tamanho eu vou colocar preenchimento completo, certo? E aqui é o seguinte, você pode vir tanto aqui no avançado e trabalhar, brincar com essa configuração aqui, colocar 150 superior, 150 inferior, ou até mais do que isso, né? Colocar aqui 250 inferior e 250 superior, vai estar bonitão aqui. Ou tanto que você pode vir aqui em alinhamento vertical, em altura, colocar altura mínima e trabalhar nessas configurações, certo? Ó, altura mínima, daí pega aqui, já está pegando 250 superior e inferior mais 400 pixels de altura, né? Mais 400 pixels de altura, que é a altura que nós definimos. Então ele vai somar tudo e vai te trazer uma resposta. Aqui já está tranquilo para nós, tá? Podemos vir aqui nessa setinha, clicar aqui e dar um salvar rascunho para nós não perdermos nada disso. Partindo desse princípio, podemos vir aqui na seção de novo, em estilo, eu vou adicionar uma sobreposição de fundo e vou trabalhar com ela. Vou vir tipo de fundo, eu vou escolher aqui uma cor mais ou menos azulada para nós, né? Uma cor mais ou menos azulada, que é o padrão que nós estamos meio que trabalhando. Vou vir aqui em opacidade, eu vou dar uma escurecida nisso daqui, colocar aqui em 0,65, já está danado de bom. Seguindo a linha da Webmotors, você pode colocar aqui um quadrado aqui, adicionar as informações tudo aqui e deixar a imagem aqui em cima, certo? Ou você pode seguir o nosso padrão que nós já tínhamos lá, que será
que era a informação do veículo aqui dentro, né? Que era a informação do veículo aqui dentro. Você pode fazer essa linha também. Mas para diversificar um pouco, eu vou criar essa estrutura para nós, tá? Então aqui será aqui, ó, voltando aqui, ó, será que nós vamos adicionar uma seção de 2 colunas. E aqui nós já podemos começar a trabalhar com essas informações aqui dentro. Mas só que antes de tudo, a primeira coisa nós vamos vir aqui nessa coluna. Eu vou colocar aqui branco, porque por padrão não é branco essas colunas, elas são todas transparentes. Então nós já vamos certificar que já vai estar tudo branco para não ter retrabalho novamente, que nós já estamos mexendo com isso, certo? Eu vou vir aqui na setinha de novo, vou salvar o rascunho. Salvando esse rascunho, primeira coisa que nós temos é o nome do veículo. Vamos vir aqui e digitar o Dynamic e pegar o Dynamic Field e puxar aqui dentro, certo? Podemos vir aqui também, ó, Dynamic, né? Já começar a trabalhar com isso daqui, ó. Vou vir em tipografia, vou vir aqui em Monte Serra. Podemos aumentar o tamanho desse nome, né? Podemos aumentar o tamanho desse nome. Vou colocar um peso aqui maior, né? Para dar uma tonalidade de mais agressivo, né? Que normalmente os carros assim são mais agressivos, né? Aqui nós já podemos começar a utilizar o que, né? O que nós podemos começar a utilizar aqui dentro? Nós podemos começar a utilizar essas informações, se você quiser, né? Você já pode começar a adicionar o campo dessas informações aqui. Mas só que essas informações aqui, todas vão vir através não todas, mas a maioria vai vir através da página do vendedor. Por exemplo, aqui, ó, Santos, utilitário, esportivo, aceita troca, licenciado, né? Essas partes aqui vai vir através da parte do vendedor. E essa aqui, ó, viria através do página do carro, certo? Que é a lista do carro que nós já estamos, né, trabalhando. Daí temos aqui, ó, informações sobre este veículo, né? No caso aqui seria um resumo do carro, né? Um resumo do carro. Podemos adicionar isso aqui também, ó, para não ficar, né, tipo assim, mais agradável, porque eu acho que a primeira coisa que ela quer ver o nome do veículo, o tipo de motor, né, o combustível, o câmbio, o preço, né, que nem aqui está do lado o preço do veículo, e mais umas informações adicionais sobre o veículo, né? Na minha opinião, eu acho que é mais agradável assim, né? Então vamos aqui. Então aqui nós já temos, né, o nome do veículo. Podemos vir aqui editar Dynamic e puxar aqui um Dynamic Field, por exemplo, ó, e passar aqui de post para meta e escolher aqui, né? Nós temos aqui o resumo. Cadê o resumo? Aqui a única coisa que eu vou fazer então, eu já vou passar aqui e colocar aqui assim, ó, puxar aqui um título, certo? Um título. Daí aqui eu vou colocar aqui informações sobre o veículo. Sobre o veículo. Se você quiser, pode dar 2 pontos assim para ficar um pouco mais interessante. Daí nós vamos aqui, ó, eu vou digitar aqui o número 242424, que é um preto, não todo preto, mas é um preto. E vou aqui em tipografia, eu vou mudar para Monte Serra, certo? Só que aqui, ó, eu vou diminuir bastante, né? Colocar um 12 ou 14, né? 12 ou 14 já está interessante pra gente na parte do tamanho, certo? Daí depois aqui embaixo vai vir as informações do veículo. Daí o preço a gente vai colocar aqui desse outro lado, igual tá aqui, ó, para dar uma destacada ainda melhor, certo? Daí eu vou dar um atualizar. Se você quiser, já pode publicar, adicionar condição em todos os singulares, né? Podemos apertar isso daqui em todos os singulares, que ele já vai pegar essas informações, ó. Vamos aqui, ó, adicionar condições, salvar, close, e vamos só dar uma conferida para ver se eu não estou falando coisa
errada para vocês, mas se tiver também, não se importem. Mas vamos aqui, ó, vamos clicar aqui, certo? E ele já está aparecendo. Então, tá show, tá ok. Nós vamos continuar trabalhando isso aí ainda. Daí agora, eu vou vir aqui no painel do WordPress, eu vou vir aqui em Jet Engine, eu vou vir aqui em Post Type, eu vou vir editar esse Post Type, eu vou adicionar aqui, ó, um New Meta Field. Podemos colocar aqui resumo do veículo. Eu não vou trabalhar com aquele post lá, né, com aquela parte do próprio post do WordPress, porque para ficar mais intuitivo, né, para a pessoa que possivelmente estaria adicionando os veículos no nosso site. Então aqui será informações sobre o veículo, certo? Vamos dar um clique fora. Já temos aqui, ó, um metafield. Você pode tanto escolher um text ou um text area, tá? O mais comum para textos grandes seria text area, mas também você pode escolher o text também, não tem problema, que ele vai se adaptando aí o tamanho, né? Mas text areas é mais interessante. Só que eu atualizei aqui, mas só que antes disso, vamos subir esse campo lá para cima. Eu vou deixar aqui, ó, em cima do preço visual. Vou dar um Ctrl F. Eu vou digitar aqui informações sobre o veículo, tá aqui. Então vou clicar de novo, arrastar lá para cima. Agora sim, vamos dar um update post type. Feito isso, nós vamos vir no nosso veículo, certo? Vamos vir no nosso veículo, pegar a nossa Porsche ali, né? E adicionar um resumo. Eu vou até copiar um texto do Lorem Ipsum aqui. Lorem Ipsum, que é um gerador de texto. Eu vou copiar um texto dele aqui. E vamos adicionar lá, né? Por exemplo, aqui na Porsche já tem, ó. Tá vendo, ó? Eu não prefiro trabalhar com isso. Eu vou até excluir isso daqui. Eu prefiro trabalhar aqui, ó, com esse resumo, ó. Tá vendo a diferença entre text area e o texto normal? É isso daqui. Então, vou adicionar o nosso resumo aqui, tá? A informação do veículo aqui. Daí agora, nós vamos vir aqui na nossa página inicial. Vamos dar um atualizar. Página inicial não. Vamos vir aqui na página que nós estamos construindo a página única do veículo. Dar um atualizar. Vamos vir aqui, ó, clicar nesse lapisinho e escolher aqui as informações do veículo. E todas as informações do veículo vai aparecer para nós aqui, tá? Esse texto aqui, informações do veículo, ele tá mais ou menos parecido com a espessura dessa fonte. Então, como aqui essa fonte de cima da Porsche está em 900, podemos até aumentar um pouco a espessura desse título aqui, ó. Desse título aqui, que é as informações do veículo. Vamos vir em estilo, tipografia. Vamos vir nessa tipografia. Já estava em 600, podemos colocar 700. Ele já dá uma espessurinha um pouquinho, né, de leve. Podemos manter aqui esse texto aqui, ó. Se você quiser vir aqui no estilo e modificar também, você pode, né, ficar à vontade, ó. Daí você já trabalha um pouco mais a espessura aqui, ó. Ó, 300, 400. Então, tá show. Tá show. Vamos dar um atualizar. Já vamos vir aqui e ver essa brincadeira. Vamos vir aqui na Porsche, ó. Já tá aparecendo, certo? Tá aparecendo que esse texto, o nome do veículo ainda tá pequeno demais. Podemos aumentar aqui, mesmo que caia um pouco depois, né, no nome dos outros veículos. Mas podemos aumentar aqui. E aqui nessa seção, ó, vamos vir aqui e digitar 1300. Daí demos uma abertura maior também, né? Daí, qual outra informação que nós podemos colocar aqui?
Por exemplo, outra informação. Aqui, se você quiser colocar aqui, ó, o tipo de câmbio. Às vezes, né, tem um câmbio lá, né, mais completão. Você pode colocar aqui também, né? Ou não, né? Ou trabalhar aqui, ó. Daí aqui nós vamos construir por exemplo, 1 por 1, né? Nesse caso. Podemos vir aqui, ó. E aqui, ó, itens do veículo nós temos também, né? Nós temos esse recurso também. Então vamos vir aqui, ó. Colocar logo embaixo. Daí logo embaixo aqui nós podemos vir aqui, ó. Neste texto aqui, ó, nesse lapisinho, vir em avançado. Se você quiser, pode desvincular esse padding aqui, né? E colocar inferior uns 30 a 40 pixels no inferior. No superior já está interessante, tá um pouco interessante pra gente, tá? Depois a gente trabalha aqui dentro, ó. Já vamos vir aqui, ó, avançado. Vamos vir aqui no pad, desvinculamos o padding. Podemos vir aqui no direito também, né? No direito, colocar 10 pixels e na esquerda 10 pixels também. E aqui no superior, aqui nós já podemos colocar os 40 pixels também, ou 30. Não, 30 já está mais interessante. Então 10 para cada lado, né? E 30, né, inferior. Daí aqui, ó, nessa coluna ainda, nós vamos vir aqui em estilo, em borda, vamos aqui em arredondamento, colocar 5 pixels, vem tipo de borda, vamos colocar aqui 1 pixel e vamos colocar aqui um cinzinha, né? Cinzinha que nós gostamos de trabalhar, né? Com um tipo de borda assim, ó. Daí já tá um pouco interessante. Se você quiser ainda, pode vir aqui no avançado e colocar mais pixel para a direita e para a esquerda, certo? Para descolar ainda mais das laterais, ó. Para descolar ainda mais das laterais. Pode dar um atualizar. Daí a próxima coisa, como eu mencionei, podemos colocar aqui, ó, uma seção embaixo das informações do veículo. E nessa seção eu vou excluir essa coluna, certo? Eu excluí ela. Podemos aqui colocar aqui, ó, neste caso aqui, ó, como eu mencionei, as informações, né, de cidade, coisas, né, informações do vendedor. Interessante, ó, informações do vendedor. E aqui, ó, vou colocar aqui 1300 só pra gente ver o que tá acontecendo aqui. Colocar aqui 1300 na largura, né? Aqui nesse conteúdo, lógico que aqui dentro desse quadrado não tem 1300, mas ele vai esticar ao tamanho do container pie, né? Que o container pie é o container de fora, então ele não vai esticar mais do que isso. Daí, aqui nós podemos duplicar esse título e jogar ele aqui embaixo, certo? Jogar ele aqui embaixo. Daí aqui embaixo será informações do vendedor. Vencedor, não. Informações do vendedor. Você pode fazer dessa forma, né? Como eu mencionei, você pode fazer aqui dessa forma. Daí já temos a informação do vendedor, ó. Daí outra coisa aqui que nós já podemos começar a adicionar aqui também, ó. Pode até duplicar esse carinha aqui, né? Esse carinha aqui, ó, duplicamos. Daqui será cidade, né? Temos cidade, cidade e estado, né? Cidade e estado. Temos se ele aceita troca. Temos aqui aceita troca, aceita troca. Temos aqui aceita, sei lá, cartão, aceita cartão. Carão não, é cartão. Aceita cartão. Podemos ter aqui também, ó, as informações do documento, né? Mas só que essas informações eu vou deixar para
vou deixar para informações do carro, né? Informações do carro. Informações do vendedor, cidade, estado. Informações do vendedor. Aceita troca, aceita cartão. Daí tem mais, né? Telefone. No telefone aqui, nós podemos ver aqui. Se você quiser, você pode colocar um link, né? Por exemplo, você pode colocar um link, não, você pode colocar um botão. Ou você pode colocar em texto, né? Por exemplo, aqui, ó. Telefone. Vou colocar aqui mais real, ligue agora. Ligue. Pronto. Ligue. Daí temos aqui, podemos duplicar novamente, colocar aqui o WhatsApp. WhatsApp. Informações do vendedor. O que mais precisamos ter informações do vendedor? Vamos olhar aqui essa parte da OLX, ó. Direção, cor, trava elétrica, bairro, localização, informações do vendedor. Não tem muita coisa. De informações do vendedor não tem muita coisa. Esses outros aqui é tudo informações do veículo, né? Todas as informações do veículo. Vamos manter isso daqui por enquanto. Daí aqui, como eu mencionei, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um atualizar. Aqui seria interessante a gente colocar tudo na mesma linha, como a gente gosta de brincar, né? Mas eu tenho que ter as informações aqui, certo? Eu vou criar a página do vendedor mais para frente. E já vou adicionar as informações aqui, certo? Daí aqui, nós podemos vir aqui então, ó. Já temos uma breve... Como que eu posso dizer aqui? Aqui nós já temos um breve rascunho, né? Então, conseguindo esse breve rascunho que nós já temos, depois que a gente criar a página do vendedor, nós podemos vir aqui e adicionar as informações e trabalhar a estilização dessas páginas, certo? Mas com o que nós já temos aqui em mão, eu vou vir aqui, ó, nessa editar seção, dentro dessa seção, eu vou vir aqui em avançado, eu vou vir aqui, ó, em padding, eu vou marcar aqui, não, vou deixar desmarcado esse padding. A única coisa que eu vou vir aqui, eu vou vir em estilo, vou vir em borda, eu vou adicionar um arredondamento, né? Vou adicionar um arredondamento de 5 pixels. Eu vou pegar a borda, né? A borda daqui, ó, dessa seção, e vou copiar ela, né? Pra gente ter uma referência aqui, né? E vou vir aqui nessa seção de novo, vou vir em estilo, vou vir em borda, não é aqui, é aqui, ó, aqui, vou vir em estilo, vou vir em borda, e vou vir aqui o tipo de borda, colocar sólido, vou colocar um pixel, eu vou colocar a nossa cor ali, certo? E já temos aqui um quadradinho aqui, quadradinho bonitinho aqui que vai ficar as coisas. Daí aqui dentro, só que aqui dentro, nessa seção agora, aqui que nós vamos trabalhar o pad. Vamos vir aqui avançado, eu vou vir aqui somente, eu vou trabalhar no padding de geral aqui, né? Eu vou colocar aqui, ó, 20 pixels no padding de geral, né? Geral vai estar pedado, isso aí. Em geral aqui com pad, certo? E aqui essa caixa aqui ela vai aumentar de novo, né? Em geral aqui, vamos duplicar isso daqui, ó. Vamos duplicar isso daqui, certo? Duplicamos. Daí aqui, no de fora, podemos vir aqui, ó. Aqui em cima, posso tanto colocar a margem aqui, pro inferior e o superior manter 100, como eu posso colocar aqui, ó, no de baixo,
a margem, que vai pegar o superior e inferior. É mais fácil colocar aqui. Podemos colocar 50 pixels, talvez está interessante. Ou não, né? Eu vou diminuir um pouco mais aqui, ó. Vou colocar 20 pixels. Daí aqui podemos ter, né, informações do veículo, certo? Informações do veículo. As informações do veículo nós já temos. Então, informações do veículo. Ó, aqui é informações do veículo, né? Informações do veículo. Cara, será que vai ficar duplicado? Mas tudo bem, informações do veículo. Vai ficar duplicado aqui, mas tudo bem. E aqui, eu já vou adicionar aqui, ó. Vou vir aqui nesses vários pontinhos, já vou adicionar aqui um Dynamic Field. E já vou trazer aqui para dentro. Temos quilômetro rodado. Vou vir aqui em Sourcer, vou vir em Metadata e vamos adicionar aqui ano do veículo. Temos o ano do veículo, quilômetro rodado, daí é você que sabe. Temos o quilômetro rodado. Já podemos adicionar aqui na cidade em cima, ó, quilômetro rodado, km, quilômetro rodado, né? Km rodado, certo? Só para dar uma compridinha maior. Temos aqui embaixo o ano do veículo, ano do veículo. Daí aqui, ó, já vamos duplicar essa belezinha aqui. Já vamos jogar aqui embaixo, ó, e mudar aqui somente o ano do veículo, certo? Temos aqui, ó, eu só vou vir aqui de novo nesse de cima, só para a gente ver o que nós temos. Ano do veículo, quilômetro rodado, preço visual, quantidade de lugares, né? Ó, quantidade de lugares, ó, aqui. Quantidade de lugares. Daí, agora nós podemos duplicar esse daqui. E podemos vir aqui jogar, clicar e arrastar aqui para baixo. Vamos aqui, ó, colocar quantidade de lugares, quantidade de lugares. Temos aqui embaixo, já vou duplicar isso daqui. Temos aqui embaixo, já jogar aqui embaixo. E tipo ou potência do motor, né? Podemos utilizar isso daqui também. Daqui nós vamos digitar tipo ou potência do motor, certo? Aqui, se você quiser adicionar mais informações, você pode trabalhar dessa mesma maneira que nós já estamos trabalhando aqui, certo? Vamos ver aqui se nós temos alguma outra informação aqui para jogar aqui dentro também. Galeria, recursos do veículo, tipo de combustível. É interessante também jogar o tipo de combustível, ó. Aqui eu esqueci de duplicar, então aqui é tipo potência do motor. Vamos duplicar agora isso daqui, ó. Daí duplicamos, vamos jogar aqui embaixo, ó. Daí agora sim nós vamos adicionar aqui, ó, tipo de combustível. Ah, temos o tipo de câmbio também, né? Tipo de combustível. Daí aqui, ó, como aparece esse erro, nós temos que vir aqui em Field Output, né? Como sempre. E vir aqui escolher o nosso método que nós temos, né? O checkbox Field Values ou checkbox List, que ele é mais usado, né? Quando nós temos mais de um recurso. Mas nós vamos utilizar aqui o checkbox Field Values, né? Pronto. Então temos aqui tipo de combustível, certo? Tipo de combustível. Agora só vamos corrigir aqui. Tipo de combustível. Temos aqui que duplicar aqui também. Vamos duplicar esse outro aqui também. E vamos subir esse tipo de combustível aqui para cá. Daí tá aqui. Aqui nós temos o tipo de câmbio. Cadê? Tipo de câmbio, né?
tipo de câmbio. Tipo de câmbio. Aqui embaixo nesse diesel aqui, que era o tipo de combustível, podemos mudar para tipo de câmbio ou tipo de câmbio texto. Mais fácil, né? Vamos colocar o tipo de câmbio texto. Podemos dar um atualizar aqui, certo? Eu vou vir aqui na nossa página. Ela já está ganhando forma, ó. Já está ganhando forma. Se você quiser, você pode deixar dessa maneira, né? Você pode deixar dessa maneira, uma informação aqui longa, né, tal. Mas o que eu pretendo fazer aqui, cara? Será que a gente coloca um na mesma linha do outro? Será? Ou não? Vamos colocar, vamos deixar assim, só para diversificar aqui, certo? Só para diversificar. Mas se caso começar a ficar muito grande, a gente pula isso daqui. Daí agora temos os itens do veículo. O que eu pretendo nesses itens do veículo? Vamos duplicar isso daqui, certo? Duplicamos. E aqui nós podemos vir aqui, ó, e excluir todos esses conteúdos. Todos esses conteúdos. Daí aqui, excluindo os conteúdos, vamos vir aqui em manual. E aqui temos os itens do veículo, ou recursos do veículo. Itens do veículo, ou recursos do veículo. Temos informações do veículo, ou itens do veículo. Daí aqui no itens do veículo, nós vamos vir aqui, ó, nesses vários pontinhos, digitar aqui um Dynamic. Daí aqui nós podemos fazer o seguinte: buscar um field, certo? E jogar ele aqui dentro. Daí nesse field, no Sourcer, nós vamos em metadata. Vamos trocar aqui esse metafield, né? E vamos colocar aqui, cadê os recursos do veículo? Aqui o nosso erro de novo. Daí aqui nós vamos em Filter, Field Output e vamos ativar ele. E vamos em Callback. Aqui nós vamos incluir um Checked Value List. Daí já temos todos os recursos aqui. Aqui você pode colocar um do lado do outro, né? Temos aqui, ó, numa coluna, né? Numa coluna de 3 linhas, podemos dar um atualizar. Caso vamos adicionar mais coisas aqui, né? Tô pretendendo adicionar mais coisas aqui. Mas caso eu acho que se a gente adicionar mais coisas aqui, acaba que vai ficar muito grande, né? Essas, por exemplo, isso daqui, ó, essas coisinhas aqui, né? Pode ser que fique muito grande. Mas por enquanto vamos manter aqui, ó, em 2. Daí depois que a gente adicionar mais coisa, a gente pode ver o que vai acontecer aqui, certo? Itens do veículo. Temos aqui também, né? Temos aqui também, ó, informações sobre o vendedor. Mas nós já temos aqui, fica na parte de cima, né? Nós já temos aqui na parte de cima. Ficaria redundante, né? Ter mais informações sobre o vendedor. Daí agora o que nós podemos fazer? Colocar uma galeria de imagem. Poderia ser uma galeria de imagem aqui embaixo, ó. Podemos duplicar isso daqui, ó. Tudo bem? Daí duplicamos isso daqui. Vamos colocar aqui, ó, excluir isso daqui. Aqui no itens do veículo, vamos adicionar aqui, ó, galeria de imagens do veículo. Daqui vamos clicar nesses vários pontinhos, vamos vir aqui e adicionar, não, Dynamic não, aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa. Opa. Não, achei que eu tinha adicionado a galeria, mas tudo bem.
Vamos vir aqui e adicionar aqui uma galeria. Uma galeria básica, galeria. Temos aqui, ó, esse tipo de galeria. Vou clicar aqui e arrastar aqui para baixo, ó. Daqui, nesse tipo de galeria, nós temos aqui em tag dinâmica. Vamos vir aqui em Jet Engine Galeria. E vir aqui, ó, nessa ferramentinha. E vamos selecionar aqui Galeria, certo? Daí aqui já vai aparecer os veículos. Se você quiser, você pode colocar um múltiplo, né? Que vai abrir uma tab, mas não vai ser nesse caso, não há necessidade nesse caso. Se você quiser, pode diminuir a quantidade de coluna, daí vai aumentar, né, o tamanho aqui, ó, da galeria. Assim talvez fica mais intuitivo, ou assim, né, também fica interessante, fica menor. Mas vamos colocar aqui um 2 aqui. Esse 2 aqui tá legal. Daí aqui, ó, acredito eu, na minha opinião agora, isso daqui tá muito mais bonito do que o anterior, certo? Porque essa é a questão do negócio, né? Nós termos referência, certo? Não tá totalmente igual, ó, tá diferente. Nós estamos utilizando uma referência. É aquele famoso copia, mas não faz igual. Pelo menos eu confesso isso daí, que a gente tem aqui no canal. A gente é simples e a gente faz esse tipo de recurso, certo? A gente não fica aqui se achando, né? Mas tudo bem. Voltando lá, já temos aqui a nossa galeria. Ó, vamos ver aqui. Será que eu já... Ó, vou atualizar novamente. Daí aqui, ó, o que nós podemos fazer aqui agora, nesse exato momento? Podemos agora construir a página do vendedor. Por quê? Tá faltando aqui, eu sei que tá faltando aqui. Mas agora nós podemos construir a página do vendedor, porque nós vamos colocar um formulário aqui. Igualzinho isso daqui, ó. Igualzinho isso daqui, ó. Não tem nem que pôr, nem que tirar. Tá vendo, ó? As outras plataformas funcionam quase da mesma forma também. Não muda muita coisa. Então, nós vamos construir um formulário também, certo? Damos atualizar, tá tudo atualizado. Daí nós vamos construir esse formulário. Daí depois a gente vai vir aqui, adicionar o formulário, adicionar as informações do veículo. Também, né, criar o post type lá do vendedor, certo? Só que antes da gente finalizar essa parte aqui, vamos vir aqui nesses vários pontinhos, certo? Nesses vários pontinhos, eu vou vir aqui em avançado, podemos vir aqui em padding, ó, e colocar aqui, ó, o 20 de padding, certo? Só que aqui, ao invés de a gente colocar aqui, ó, o inferior no padding, eu vou colocar o inferior direto na margem. Por quê? Ó, eu vou colocar direto na margem, ó. Por quê? Porque a margem que vai afastar o container, certo? A margem que vai afastar o container. Porque isso daqui vai dar um espaçamento por fora. O padding ele dá um espaçamento por dentro. Daí depois, o que nós vamos fazer? Nós vamos subir, certo? Eu já vou dar uma palhinha do que nós vamos fazer aqui. Ó, nós vamos subir esse conteúdo, certo? Ó, nós vamos subir e manter, né, alinhado ali, igual ao que nós já estamos vendo ali do que eu falei, né? Mas por enquanto vamos deixar aqui embaixo, porque nós temos que trabalhar na página do vendedor ainda, certo? Daí depois a gente atualiza esse probleminha aqui, ó, que já tá acontecendo aqui, né? Que tá selecionando tudo aqui, mas tudo bem. Vamos voltar no nosso foco da aula. Então aqui, como eu mencionei, nós vamos criar agora, né? Primeira coisa é a página do vendedor, que será que nós vamos vir aqui em Jet Engine, vamos em Post Type. Agora nós vamos aqui em adicionar novo. Vamos aqui adicionar aqui, ó, no Post Type Name, página do vendedor, sem nenhuma novidade, certo?
é igual a construir qualquer outros post type. Vamos vir aqui em Advanced Settings. Vamos escolher aqui, ó, Has Archive, né? Ele já tá por padrão aqui, né? Podemos adicionar aqui um hierárquico, né? Só para não ter conflito depois. Vamos vir em menu Position. Eu vou colocar em 2, certo? E aqui no Supports eu vou adicionar o Thumbnail Filter Imagem. Daí o próximo passo nós vamos em Meta Fields. Vamos adicionar aqui os Meta Fields. Dos Meta Fields aqui será endereço, né? Que como por padrão aqui eu vou colocar aqui, ó, Object Type. Vou colocar aqui um tab nesse caso, ó. Vou colocar aqui um tab, vou abrir na horizontal. E aqui no endereço nós vamos ter rua, né? Digite o nome da rua. Vamos clicar fora. Vai ser um text, né? Um text normal. Podemos colocar aqui em 50%. Podemos aqui no endereço. Aqui a pessoa não vai querer colocar o nome da rua, mas tudo bem. Agora vamos vir aqui no Metafield novamente. Vamos colocar aqui o nome do bairro. Certo? Vamos colocar aqui, ó, digite o nome do bairro. Eu vou copiar isso daqui só para nós andarmos mais rápido. Aqui também será 50%. Próxima coisa, digite o nome da cidade. 50% também. Digite o nome do bairro, rua, cidade. Aqui, estado. Digite o nome do estado. Certo? Aqui vou colocar 50% também. Aqui o nome da rua eu vou deixar assim. Se a pessoa quiser adicionar o número também, né, fica ao critério dela. Daí aqui, ó, eu vou dar um new metafield. Eu vou colocar outras informações aqui, como qual essas outras informações? Número de telefone. Daí a gente vai excluir o número de telefone lá do post type do veículo, né? Ó, número telefone para ligação. Ó, digite o número de telefone para ligação. Certo? Vamos colocar aqui, ó, 50% também. E o próximo aqui será digite o número do WhatsApp, certo? Vamos colocar aqui 50% também, ó. 50% também. Antes de finalizar aqui os números de telefone, eu vou adicionar um metafield que será número de que será telefones. Vai ser um tab, né? Vai abrir na horizontal. Daí vamos clicar e arrastar aqui para cima do número de telefone de ligação. O próximo passo será redes sociais. Rede sociais. Será um tab também. Um tab na horizontal. Vai abrir na horizontal. E aqui nós vamos digitar aqui. Digite o Facebook. Certo? Será também um... Digite o Facebook, não. Digite... Eu vou apagar, ó. Eu vou apagar, certo? Será aqui, ó. Coloque o link do Facebook da
da página, da sua página do Facebook. Vou copiar. Aqui eu vou colocar 100% mesmo, vou manter 100%, porque link normalmente é muito grande e eu acho interessante deixar grandão para a pessoa ver o link todo. Aqui no segundo field, né, o field name, o field type, será digite, coloque o link, coloque a página do seu Instagram, certo? Será 100% também. Aqui coloque a sua página do YouTube. A sua página do YouTube. Às vezes tem pessoas que colocam lá o vídeo do carro, às vezes é uma pessoa que vende mais carros, né? Então é interessante eu mostrar também essas configurações para vocês. Será também 100%. Tem que ser todos como texto, text. Daqui também temos outras informações importantes, como pagamento, né? Ó, métodos de pagamento. Aqui no método de pagamento, vamos adicionar aqui um field type tab. Vamos abrir na horizontal também, né? E aqui será aceitamos cartão. Aceitamos cartão. Você aceita cartão? Coloque aqui se você aceita cartão. Daí a próxima coisa aqui que nós vamos colocar aqui é no digite, né, no description. Descrição. Digite apenas sim ou não. Digite apenas sim ou não. Tá bom. É isso daqui. Se precisarmos de mais coisas, nós podemos adicionar aqui, né? Isso daqui já está uma estrutura bem interessante para nós, né? Para nós já começarmos a trabalhar em cima, certo? Então aqui nós já adicionamos o post type. Quando nós temos dois post types e nós queremos relacionar estes dois post types, essas duas informações, por exemplo, para cada vendedor nós temos um veículo, daí nós queremos relacionar este post type do vendedor com o veículo, nós temos que vir aqui na configuração de relações. Agora o próximo passo, para a gente ainda dar mais andamento lá no site de veículos, é aprender um pouco mais sobre as relações. Para que servem essas relações? As relações, basicamente, quando você tem dois post type, como nós temos na loja de veículos, que é um post type para vendedor, outro post type para veículos. Então, aquele veículo se conectará com o vendedor. E depois, dentro dessa construção desse site, nós vamos colocar um formulário de contato aonde a pessoa entra em contato com o vendedor através do post do veículo. Então, a relação vai fazer esse meio de campo de interação do usuário com o vendedor, certo? Então, o usuário vai lá, está olhando lá o post do veículo, tem um formulário de contato, ele vai preencher lá um formulário de contato que é um e-mail simples, né? E na hora que ele receber, vai estar relacionado com o post type do vendedor, certo? Então, nós vamos vir aqui em Jet Engine, vamos vir aqui em relações. E para fazer essas relações, eu já tenho uma relação pronta aqui que eu quero mostrar para vocês. No Parent Object, você vai colocar a página do vendedor. E no Shield Object você vai colocar a lista de veículos. Então, se você mudar essa posição, a ordem vai ficar aparentemente ainda correta, mas a ordem
de programação vai ficar invertida, certo? Aqui no relação, o tipo de relação, temos aqui o one to many. O que significa one to many? Que é um para muitos, ou seja, um parent object, que é a página do vendedor, pode anunciar vários shield object, ou seja, um vendedor pode anunciar vários carros, certo? Se nós abrimos aqui, temos o one to one, que é um vendedor pode se relacionar com apenas um veículo. E temos o many to many, que é vários vendedores pode se relacionar com vários post types, ou seja, com vários veículos. No caso mais indicado nesse caso aqui do nosso site é one to many, mas você pode mudar a lógica como você quiser, né? Por exemplo, o seu site só vai poder anunciar uma pessoa, um veículo por pessoa. Você coloca one to one. Se seu site pode anunciar, cada vendedor pode ter vários veículos anunciados, você coloca ali one to many. Se você é uma loja, uma única loja de veículos e você tem vários vendedores dentro da sua loja e eles podem vender vários tipos de carros, você coloca one to many. Então vários vendedores vai anunciar os mesmos carros e vice-versa. Não tem muito segredo nisso. Daí você vai manter ativado essas duas opções, que é o Registre Controls for Parent Object e o Registre Controls for Shield Object. O que quer dizer essas duas opções? Dentro do Parent Object, você vai dar a opção para a pessoa adicionar ou relacionar um veículo, certo? E no Registre for Object é a mesma coisa. Se você mantiver ativado, você vai dar a opção para a pessoa dentro da página de veículos se conectar a um vendedor já existente na base de dados. Os outros aqui eu não vou entrar em detalhe agora, porque eu preciso vamos ter aí vídeos mais futuros falando sobre isso, mas o básico aqui para a gente continuar o início da nossa videoaula é exatamente isso, certo? Então daí você pode copiar essas mesmas configurações e vir dar um update relations, né? Relações, adicionar uma relações ou coisa do tipo que estiver aparecendo aí nesse botão deste lado, certo? Se você está gostando do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e comente aí, né, para eu ver o que vocês querem no canal. Comente qualquer coisa também, só para ajudar também, né, a divulgação no canal, certo? O próximo passo aqui, vamos criar a página do vendedor e o listing do vendedor, certo? Neste caso aqui, podemos até adicionar um post individual, uma página individual, daí é você que sabe. Nesse caso aqui, vamos adicionar uma página individual, então será página do vendedor. Vamos dar criar modelo, tá? Nós vamos utilizar um post já, né, uma página já padrão aqui, certo? Uma página aqui já pronta do Elementor para adiantar o processo e fica bonita também. Então não há necessidade de criar uma totalmente do zero, mas tem a opção de você criar do zero se você quiser, mas no nosso caso vamos pegar uma pronta. Esse daqui, ó, vamos escolher esse daqui, parece que fica mais formal, né? Já está carregando, já está adicionando as imagens. Vamos vir aqui em visualizar configurações. Só vamos aqui em visualizar conteúdo dinâmico. Vamos escolher aqui página do vendedor, certo? E aqui no All, vamos escolher aqui o nosso nome, que é Manuel Bruno. Dá um aplicar e atualizar. Daí aqui no nome, né? Aqui no nome, o que podemos fazer aqui, ó? Aqui em cima, ou você pode manter desta forma, vir aqui na tag dinâmico como eu já ensinei, ou você pode vir aqui também em Dynamic Field, ó, e adicionar aqui, né, que ele já vai buscar aqui o nosso nome.
eu vou vir aqui excluir esse nome de baixo. Eu vou pegar aqui o nosso nome aqui do Dynamic Field. Eu vou vir aqui em Color, adicionar uma cor branca. Vou vir em Tipografia. Vou adicionar uma fonte aqui, será Montserrat. Aqui nós vamos aumentar o tamanho dessa fonte. Vamos colocar aqui em 27. Eu vou colocar esse conteúdo aqui no meio, né? Cadê? Esse conteúdo aqui no meio, cadê? Tô perdido aqui, ó. Esse conteúdo aqui no meio. A fonte aqui, eu posso aumentar aqui, ó. Colocar uma espessura de 800. Aumentar aqui para 30 o nome. Daqui, esse nome de cima aqui, podemos... O que eu vou fazer aqui? Esse nome de cima. Eu vou colocar aqui, ó, nesse nome de cima. Eu vou voltar para a nossa página aqui. Cadê? Essa daqui. E vou adicionar mais um field, ó, no Jet Engine, Post Types. Vou vir aqui, página do vendedor. E aqui, vamos colocar aqui esse Post Type, dizer aqui, você é uma loja ou vendedor autônomo. Então, daí a pessoa vai digitar se ela é um vendedor autônomo ou se é uma loja, certo? Nada demais. Daí, vamos lá no nosso post, ó, página vendedor, certo? Eu vou colocar ali que eu sou um vendedor autônomo. Ó, página vendedor, ele vai estar aqui no método de pagamento. Então, vendedor autônomo. Daí dá um atualizar. Daí aqui, ó, aqui eu vou dar um atualizar aqui nessa página, ó. Eu vou salvar ainda antes, né? Salvar aqui o rascunho, vou dar um atualizar nessa página. Daí aqui, ó, eu vou colocar através de tag dinâmica, mas você pode escolher também através do Dynamic Field. Mas eu vou colocar através da tag dinâmica. Tag dinâmica, custom field, vou colocar aqui, ó, o vendedor, cadê? Ó, você é um vendedor autônomo ou coisa, né? Ou uma loja. Então tá aqui, vendedor autônomo, Emanuel Bruno. Vou dar um salvar rascunho de novo. Aqui, todas essas outras informações também pode vir através do, como que eu posso dizer, pode vir através dos fields lá, né? Então, se você quer adicionar uma informação aqui, vá lá, prepara essa informação no field e vai adicionando aqui, certo? No nosso caso não é isso, nós não vamos mexer com isso. Vamos manter aqui só para ficar mais dinâmico possível, né? Se eu quiser também eu posso até excluir, ó. Eu vou excluir aqui, ó. Então aqui na nossa foto, né, que não é nossa foto, então podemos excluir, né, essa foto, já que não está aparecendo, podemos excluir, certo? Vamos vir aqui nos vários pontinhos, digitar aqui um Dynamic Image e pegar essa imagem. Temos aqui a nossa foto, tá gigantesca demais, mas só que daí você pode trabalhar no tamanho, né? Por exemplo, tamanho, ó. Aí você pode trabalhar no tamanho, você pode trabalhar na altura, largura e assim por diante. Vou manter desse tamanho aqui, né? Então o conteúdo, o tamanho da imagem vai de acordo com o tamanho da imagem que você está subindo. Se for essa imagem era para um post de story, né? Então é gigantesca, né? 1920 de altura. Mas tudo bem. Aqui, ó, do número de telefone, nós vamos digitar aqui, né? Número de telefone, certo? Número de telefone. E-mail, nós não adicionamos um campo de e-mail, mas você pode, da mesma forma que nós adicionamos lá as outras coisas, você pode digitar um campo de e-mail lá e buscar, né?
Mas aqui, ó, daí aqui a gente não vai mais trabalhar com aqueles fields, né? Você já deve estar pegando mais ou menos aí como que é os recursos para adicionar. Então vamos vir aqui nesses vários pontinhos, digitar aqui um Dynamic de novo, e neste caso aqui será um Dynamic Field, certo? Dynamic Field, vamos tirar de source para metadata, e aqui nós vamos escolher aqui, ó, número de telefone, ou pode ser ligação ou pode ser WhatsApp, né? Vamos colocar aqui ligação. Daí já vai aparecer aqui bonitão aqui do jeito que nós colocamos, certo? E-mail, tá aqui, né? Aqui nessas redes sociais temos lá, né? YouTube, Facebook, Instagram, ó. Facebook, Instagram, mas só que se você quiser adicionar somente o símbolo como tá ali, ó, Instagram, eu vou apagar esse nome do Instagram aqui, vamos manter somente o símbolo, vamos duplicar aqui e colocar YouTube, ó, YouTube, certo? Daí, para você, ó, vamos dar um atualizar novamente, né? Salvar o rascunho. Eu vou pegar, só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar o meu canal aqui, certo? O que esperar deste canal? Antes que pegar o meu canal aqui. Pegando o link do meu canal, eu vou vir aqui, ó. Eu vou sair dessa página. Pegando o link do meu canal, eu vou vir aqui em Change, vou vir aqui em Post Type, certo? Vou vir aqui na página do vendedor. E na página do vendedor temos aqui, ó, link e redes sociais. Então pegamos do YouTube. Vou colocar, não é aqui, é aqui, ó, na página do vendedor. Temos aqui a página do vendedor, ó, link e rede social, ó. YouTube, vou colar aqui. Daí esse mesmo processo do YouTube, você vai fazer para o Facebook e o Instagram. Daí aqui, na página do vendedor, eu posso dar um atualizar aqui, como eu já atualizei aqui também, ó. Vou atualizar aqui de novo. Você vai clicar aqui no lapisinho, YouTube. Daqui, ó, no link, você, para ficar dinâmico, você vai vir aqui em tag dinâmica, você vai vir aqui em custom field, você vai vir aqui, ó, no field, e você vai procurar aqui, ó, página do vendedor, e vai colocar aqui, ó, coloque só ali, sua página no YouTube. Daí ele já vai buscar de forma dinâmica. Aqui também, ó, vou excluir isso daqui, certo? Excluir. Aqui, se você quiser colocar uma informação lá, informação sobre o vendedor, você pode colocar também, né? Daí lá, você adiciona um field que vai ter uma informação sobre o vendedor, como eu fiz lá na página do carro. Daí você vai adicionar aqui. Daí aqui, ó, você vai ver características, contato do vendedor. É coisa simples, contato do vendedor. Vou excluir isso daqui, certo? Ou pode manter também, mas eu vou excluir. Aqui, ó, tem uma informação aqui que você pode colocar quantos anos de experiência que você tem na área, né? Aqui, ó, como aqui já próprio diz, ó, 30 anos de experiência nas leis, né? 30 anos de experiência na lei, você pode substituir para 30 anos de experiência vendendo veículo, daí vai da sua criatividade, né? Daqui você pode vir aqui, ó, e modificar aqui, ó, family lay, lei da família. Você pode colocar aqui carros, né? Vendas de carros. Daí aqui embaixo, tipo assim, 98% das suas vendas é de carros. Aqui embaixo, 94% das suas vendas é de motos. 80% das suas vendas é de caminhão. Daí você pode brincar nesse sentido, certo? Aqui eu não vou mexer muito não, é só mais para vocês terem uma ideia.
Adicionou as informações lá no field, daí você pode trabalhar como da maneira eu te expliquei. Você vem aqui em tag dinâmica, né? Você vem em tag dinâmica e vai adicionando as informações e modificando elas. Daí o design você vai trabalhar em cima do design, certo? Podemos agora publicar essa condição, certo? E agora vamos publicar essa condição e vamos aqui tirar de todos os singulares e vir aqui, ó, página do vendedor. Vamos procurar aqui página do vendedor, ó, páginas do vendedor, e será todos, né? Todas as páginas do vendedores. Daí será a página do vendedor. Daí agora nós vamos criar o listing em cima dessas páginas do vendedor, certo? Vai ser um cartão de visita do vendedor. Daí agora nós vamos vir aqui, ó, no listing e adicionar esse listing, né? Vamos vir aqui em add the new. Vai ser aqui post página do vendedor. Aqui vai ser listagem do vendedor e vamos dar um editar, um create list item. Daí temos aqui o create listing item. Podemos vir aqui também em listing settings e colocar aqui 250 pixels ou 350 pixels. Daí vai de acordo com você também. Vou dar um atualizar só para a gente salvar isso daqui. Daqui, né? Podemos puxar aqui um dynamic image para ser mais ou menos fiel ao igual nós tínhamos lá no próprio listing, certo? Vou colocar aqui personalizado, largura, colocar 300 de largura. Eu sei que vai achatar a imagem, vai enquadrar ela, né, quadricular ela toda. 350 de largura, vou colocar aqui 350 de largura. Cortou ela, né? Vamos agora vir aqui em Dynamic, colocar um Dynamic Field, vai ser o nome do vendedor, certo? Ou o nome da loja, né? Vamos colocar aqui, ó, tipo de fonte, Montserrat. O peso será de 900 também, vamos colocar 900. Temos aqui, cadê o AZ, site, temos aqui o nome do veículo, né? Temos o nome do veículo, podemos ir aqui, ó, nome do vendedor, podemos colocar aqui, sei lá, um dynamic field descrevendo aqui, ó, telefone. Vamos mudar aqui o source para metadata, colocar aqui WhatsApp, telefone, né? Aqui já está buscando o link, ó. É verdade, eu esqueci desse detalhe, que nós temos um link ali dentro. Vamos colocar aqui o vendedor. Mais do que isso, vamos colocar aqui o nome da cidade, certo? O nome da cidade do vendedor. Vamos atualizar aqui. Eu vou vir aqui, ó, e vamos adicionar ali um telefone visual também, ó, Jet Engine, Post Type. Daí nós vamos adicionar, né, um telefone visual. Esse telefone visual, se você quiser, pode adicionar em number, né, mas no nosso caso aqui, vou deixar em text mesmo. Vou dar um add post type. Vou voltar aqui no nosso listing e vou duplicar essa informação, que é melhor. Vou duplicar esta informação e vou tirar aqui, né, de metafield do nome da cidade. Vou colocar o telefone. Vou ter que atualizar essa página. Pera aí. Vamos dar um refresh nela. Agora nós podemos vir aqui em metafield e procurar aqui telefone visual. Cadê telefone visual? Aqui, ó, telefone visual. Só que nós não temos informações ali dentro. Então vamos aqui, ó, página do vendedor. Vamos aqui editar a página. No telefone visual, vamos adicionar aqui um telefone, certo?
Atualizamos, vamos dar um refresh nessa página. Podemos ter somente isso. Você pode adicionar mais informações também, né? Nesse caso eu vou adicionar somente isso. Eu vou adicionar um título aqui. Aqui será cidade do vendedor. 2 pontos. Aqui vou colocar a fonte Monte Serra. Vou colocar só cidade. Porque às vezes pode ter uma cidade com um nome maior, né? E a gente não quer atrapalhar esse designer. Daí aqui, como é 15 pixels, né? Vou adicionar a cor aqui 24, 24, 24. Daí na cidade aqui eu vou dar uma espessura de 500, certo? E aqui nessa informação, aqui deixa eu só, esqueci, 15 pixels. Na informação da cidade será um Monte Serra também. Aqui vai ser 15 pixels. Se você quiser pode diminuir um pouco mais, ó. Só para ficar um pouco parecido ali, né? E aqui nessa informação eu vou dar um duplicar aqui. Vou arrastar aqui para baixo e aqui será telefone. Telefone. Certo? E aqui tá 15 pixels. Aqui eu acho que esse pixel aqui tá legal. Mas vamos colocar aqui, ó, 15, certo? Só para manter o padrão. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos lá no listing. Vamos aqui em Widget Stalker. Vamos ativar, né? Vamos ativar. Vamos ativar aqui também. Primeiro eu vou ativar tudo. Ó, vou ativar tudo. Ó, vou vir aqui também. Mudar para Unities. Aqui também. Eu podia ter já trabalhado nisso, né? Ó, ativamos. Unities. Vamos aqui no avançado do telefone. Ativar aqui. Aqui na cidade vamos aqui em avançado, em widget. Vamos colocar aqui 30%. Colocar menos ainda, colocar 20%. Aqui 15%. 16, 17 para cobrir. Daqui então avançado 83%. Daí aqui, né, nessa informação podemos ir em content em estilo e mudar para cá, né? Mudar bem para esse cantinho. Aqui embaixo a mesma coisa, ó. Telefone, widget stalker. Aqui, só que aqui não vai ser 17%, aqui vai ser mais. Mas se você quiser manter 17%, aqui já não vai atrapalhar tanto, né? Não vai atrapalhar tanto. Daí aqui embaixo, ó, vamos colocar no widget stalker 83%, ó. 83%, certo? E vamos em estilo, jogar para o canto. Aqui, ó, 17%, ó. Vamos em avançado, se quiser mudar aqui também, 17. Vamos deixar bonitinho aqui, né? 17, 18, 19, ó, 20. 20, aqui nós temos 80% que temos que colocar aqui. 80%, certo? Por enquanto estamos mantendo esse padrão. Podemos vir aqui e colocar um divisor, ó. Eu vou duplicar já de uma vez, vou excluir. Vou duplicar depois que eu mudar a cor, né? Daí aqui, no divisor, vamos vir em estilo. Colocar um cinzinha um pouco mais forte.
cinzinha. Daqui vou duplicar agora, eu vou jogar aqui. Daí esse daqui eu vou jogar aqui em cima, certo? Vou vir aqui em Dynamic, vou colocar só para abrir a página, né? Dynamic Link. Aqui será no estilo, a mesma corzinha do fundo lá que nós estávamos trabalhando. Aqui no Leia Mais, eu vou colocar aqui ver vendedor. Vou estar no estilo, no color. Não, cor aqui, ó, tipo de fundo é aqui, ó, no text color. Eu vou mudar aqui para branco. No border radius eu vou colocar 5 pixels. No padding eu vou colocar 1, 2 inferior, só para dar um pouquinho de espaço. Aqui podemos colocar 30 e 30. Vou dar um aumentado aqui. Tá legal. Aqui no estilo, ainda no estilo. Cadê? Não, aqui ó, no content ainda. Vou colocar no meio, certo? Daqui nesse divisor, já vou subir ele, né? Vou vir no avançado, colocar uma margem negativa. Ó. De menos 37. Aqui ó, no telefone eu vou vir no avançado, no margem, vou colocar uma margem negativa também, ó, de menos 24. No número de telefone eu vou vir avançado, vou desvincular aqui essa margem e vou colocar aqui também, no caso, ao invés de menos 24 vou colocar menos 27. E aqui no divisor eu vou subir, vou vir avançado, vou desvincular essa margem e vou puxar também para cima para ficar bem retinho. Daqui nesses vários pontinhos, na editar seção, vou vir avançado, eu vou vir aqui em pad, colocar um pad inferior de 20 pixels. Vou dar um atualizar, certo? Daqui, ou você pode colocar o padding, né, para separar, né, da borda ali dentro, aqui nessas informações, ou você pode vir aqui, ó, na seção, vir aqui em avançado, colocar um padding aqui, ó, de 20 pixels. Só que eu vou desvincular novamente. Aqui no inferior eu vou retirar tudo, ó. Ele sumiu com o pad daqui, ó. Ele sumiu com o pad daqui, ó, da seção, ele sumiu com o pad da seção. Mas vamos vir aqui, ó. Ele voltou com o pad da seção. Tá ok. Daí vou vir aqui na seção. Eu vou vir aqui em estilo. Eu vou vir em borda, eu vou colocar uma borda de 5 pixels, eu vou adicionar um sólido, eu vou colocar uma borda de 1 pixel de largura, né? Vou vir aqui nessa cor da borda, vou selecionar um cinza bem clarinho, certo? Daí eu vou vir aqui em sombra do bloco, eu vou adicionar uma sombra, só que eu vou adicionar uma sombra no hover, né? A sombra no hover, ó, sombra no hover, vou colocar 16 pixels em borrar e menos 6 em espalhar, certo? Daí temos aqui o nosso cartãozinho do vendedor. Vamos dar um atualizar. Esse tutorial eu vou colocar ele em duas etapas. Vou colocar ele em duas etapas porque senão vai ficar muito grande. Certo?